Então a gente está aqui agora na cidade de Éfeso, cidade de Chelsuk, né, que é a cidade mais recente e fica sobre a antiga cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso está do outro lado dessa primeira colina que a gente está vendo aqui. São duas colinas. A cidade mesmo de Éfeso, as principais partes arqueológicas que nós temos sobrando de Éfeso, estão atrás dessa coluna, como a ágora, um anfiteatro, né, as fontes e tal. Mas praticamente tudo isso aqui era meio que povoado com casas e coisas do tipo, tá certo? Ali era a parte principal da cidade. Inclusive ali, não sei se é possível ver bem naquela pontinha, talvez o sol não esteja permitindo, mas dê pra ver algumas ruínas. Aqui na frente, mais ou menos onde tem essa entradinha, dá pra ver um carrinho ali, mais ou menos aqui, tem algumas colunas. É onde ficava o antigo templo de Artemis, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tá certo? Obviamente foi destruído, né? Foi a principal divindade aqui na cidade que foi combatida por Paulo e pelos apóstolos, né? O que acontece? O apóstolo João, ele em algum momento da sua vida, ele veio para cá. Inclusive, tá certo? Ali é o mar, onde fica o porto da cidade. Inclusive, o porto de Éfeso apontava para lá, havia uma estrada que levava do porto até a parte principal da cidade. E o que acontece? Diana, como é dito, se eu não me engano, dito pelos romanos, é a mesma Artemis dos gregos, que é a senhora das feras, que é a deusa da caça, que também era a antiga divindade, já venerada desde alguns povos ali na época do Paleolítico, Neolítico, que era a senhora das feras. Enfim, é um demônio que ficou se reinventando para continuar recebendo adoração. E de fato aqui na cidade de Éfeso era o ponto principal, local de adoração dela, onde ficava o seu templo principal. E o que aconteceu? Domiciano, ele foi um imperador, ele era vaidoso e cruel, e chegou um momento em que o cristianismo começou a se espalhar muito rápido, né? Inicialmente, ele, digamos assim, o cristianismo ele era muito pequeno, e por isso os romanos não se importavam, mas a partir do momento que se espalhou muito e pregava-se um Deus que não eram os deuses romanos, principalmente nem o imperador, eles começaram a perseguir, e principalmente o Estado começou a empregar dinheiro para perseguir cristãos, ou seja, virou uma atividade do Estado, né? Ou seja, é o Satanás tentando apagar os vestígios, né? Apagar Deus da história. Mas o que aconteceu foi que João e Maria vêm para cá, certo? E Paulo, né, vem, prega nessa cidade e tal. O que acontece? Depois que todos os apóstolos falecem, Domiciano tenta matar João pelo menos 2 vezes, tá? E miraculosamente Deus o salva do martírio. E o que acontece? Então ele é exilado na ilha de Patmos, que era onde ficava o principal ponto de adoração, mitologicamente falando, de Artemis. Ou seja, era como se fosse uma punição meio sádica até. Mas o que acontece? Domiciano morre e o banimento de João ele é retirado. Então ele retorna, tá certo? Continua refazendo a sua missão, inclusive na ilha de Patmos que ele escreve o Apocalipse. E enfim, ele retorna para o seu ofício de implantar igrejas, pregar evangelho e tal, atuar, né, como presbítero na igreja local. E ele morou aqui nessa colina, tá certo? Ele era onde praticamente ele morava, aqui praticamente ele também escreveu as cartas. E foi aqui que, a pedido dele também, ele faleceu, tá certo? Antes de falecer, é claro, ele escreve, a última obra dele é o Evangelho de João, tá certo? Que ele escreve, ele, acho que se eu não me engano, por volta do ano 90 depois de Cristo, e todos os apóstolos já haviam morrido, ele já estava bem velho, né? E ele vive aqui, tá certo? Nessa colina, e ele falece aqui e ele é enterrado aqui a pedido dele, tá certo? Depois foi construída uma igreja aqui em cima, e depois uma basílica, não sei se deu pra ver aqui na filmagem, tá certo? O túmulo dele tá aqui na minha frente, onde tem essas 4 colunas aqui, tá certo? E deixa eu até passar pra cá. E depois foi construído um monumento em cima do túmulo dele. É onde ficava a nave, a principal parte da igreja. A gente entrou como se estivesse indo de frente para a igreja aqui, entra no que seria a parte principal.